meus amores! Hoje eu vim responder as perguntas das lindezas e dos lindesos. Postei uma selfie no Instagram e perguntei, gente, sobre o que vocês gostariam de saber sobre a minha vida nesse momento. Seja sobre relacionamento, seja sobre os assuntos mais profundos dessa vida ou curiosidades. Recebi perguntas incríveis. Gente, vocês estão de parabéns. Quantas perguntas interessantes, quantas perguntas inteligentes, quanta coisa boa. Vocês são demais. A Ana foi uma das primeiras a perguntar e ela questionou qual que é a maior lição de vida que eu tive com o blog, com esse universo da internet. Ana, isso é muito interessante, porque eu acho que a minha fase de grande evolução foi desde que eu comecei trabalhando com vocês na internet. É um processo diário de muita paciência, compreensão, desprendimento, sim. Acho que a maior lição de vida que eu aprendi nesses tempos e também nos cursos que eu faço é que a gente precisa respeitar. Respeitar as diferenças, respeitar que cada um pensa de uma forma, respeitar a si mesmo, respeitar quando a gente quer falar não. Então acho que o respeito foi a maior lição de vida. Hoje, eu felizmente trabalhei bastante o meu autoconhecimento, eu sei quem eu sei do que eu gosto. E então, assim, a opinião alheia, é claro que eu sei de quem eu devo ouvir, mas eu sou muito mais segura de mim porque eu respeito os meus valores, eu sei quem eu sou. E eu respeito hoje que talvez quem está do outro lado veja diferente, ou senão não tenha a mesma percepção que eu sobre as coisas, e eu respeito quando a pessoa não gosta do que eu gosto. Então acho que o respeito foi uma grande lição de vida, não só para a blogosfera, como também para a vida mesmo. Porque conforme a gente entende que cada um é cada um e respeita esse espaço, respeita maneiras diferentes de pensar, a gente tem grandes ganhos na vida e eu sou muito feliz por hoje entender isso. A Vicky perguntou, Ju, quais são as 3 coisas que mais mudaram na sua vida depois do casamento? Bom, eu já morava junto com o Krika antes de me casar, inclusive recebi uma pergunta por que eu me casei se eu já morava junto. Eu acho que casar é realmente quando a gente se permite celebrar a união, quando a gente quer construir algo juntos e de repente morar junto não é o suficiente. Então eu quero construir uma vida com o Krika, eu acredito que nós temos valores e sonhos em comum a ponto de realmente ter algo maior. E as 3 coisas que mudaram... Puxa vida, minha paciência teve que aumentar bastante, eu confesso que não é fácil, a questão do respeito entra muito aí. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro, ele tem as manias dele, eu tenho as minhas. Então o que muda? Eu tô muito mais próxima dele, a gente tem essa convivência juntos, a gente é muito mais amigo no dia a dia. E a gente se ajuda muito, eu acho que conviver, a gente sabe o que a pessoa está precisando, a gente está ali, a gente quer realmente fazer com que a pessoa se sinta feliz, então é uma troca. Isso foi uma coisa que aproximou ainda mais nosso relacionamento e eu amo essa vida de casada, morar junto e tudo mais. Eu até conversava com a Miriam, com a minha psicóloga, sobre a questão de que de repente eu parei para pensar que antes eu tinha tantos sonhos, tantos, e de repente eu vejo que eu tenho talvez menos sonhos. Tenho sonhos, mas menos. E depois que eu casei, eu percebi que eu voltei a sonhar com coisas de família, com crescer junto, com um dia de repente ter uma casinha na Dinamarca junto com ele. Então ter casado me deu, de certa forma, uma segurança tão boa que eu passei a me sentir segura para criar novos objetivos e a ter novos sonhos. Isso é muito importante na vida, gente, a gente ter objetivos e sonhos para ir lá e realizar, não é só para eles ficarem no pensamento ou no papel. E estar casada me obriga não é a palavra, mas me motiva a ser uma pessoa melhor. Então, eu tenho uma responsabilidade como mulher, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar mesmo para poder ser uma boa esposa. Então, enquanto eu estiver feliz, enquanto eu cuidar da minha saúde. Então, é uma responsabilidade super positiva que eu acho que o casamento me trouxe. Então, esse sentimento bom de vontade de evoluir, sabe? De ir lá, de melhorar coisas na minha personalidade, para ser uma pessoa melhor, para futuramente ser uma mãe bem preparada, uma mãe bem resolvida. Então, de uma forma geral, são essas 3 coisas que realmente mudaram. E para você ver, né, que são coisas que mudam muito o nosso sentimento interno, que devolvem motivação, devolvem vontade e fazem a gente sair do lugar sempre em frente, evoluindo mesmo. A Lara Kiwitko. Uau, Lara! Gostei do seu nome. Ela quer saber quais são as blogueiras que me inspiram, que eu assisto hoje ou que eu já assisti há muito tempo.
Eu já falei antes que a Michelle Phan foi a primeira que eu comecei a seguir e hoje, não só como blogueira, porque a Michelle, ela realmente é uma businesswoman, ela é uma empresária, ela é uma empreendedora, ela tem a marca dela, ela tem o projeto dela. Então ela tem assim muitas coisas além do blog dela, então isso me inspira, que eu vejo que é uma mulher que ela soube fazer do sonho dela uma coisa muito concreta e ela cresceu muito, muito, muito. Mas assim, hoje ela não é necessariamente uma blogueira, na verdade ela é uma coach de CrossFit lá da Austrália, que é a Ravi Jane. Eu encontrei ela por acaso, por causa de uma hashtag de um determinado exercício que eu queria evoluir na técnica, então eu fui buscar vídeos, né, no Instagram para poder observar, que eu acredito que a observação faz a gente aprender, assim como vocês aprendem assistindo os tutoriais, e eu encontrei a Ravi Jane e eu fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada, gente. Ela é uma pessoa positiva, iluminada, uma pessoa que tem uma história de vida, as lições de vida que ela passa em cada post, a maneira como ela leva a vida, muito desprendida, muito simples, muito consciente, muito positiva, se eu já não falei que ela era positiva. Enfim, eu admiro demais. E a admiração é uma coisa que a gente não tem por todo mundo. Muita gente tem empatia, a gente gosta, a gente simpatiza, mas a admiração é um negócio profundo. Ai, gente! A Ananda foi uma das primeiras a perguntar, mas bastante gente me perguntou: e os babies? Quando é que vem? Os babies? Quando é que vem as minhas pipoquinhas? Ai, ainda falta. Gente, eu sei que rolou aí uma inspiração coletiva, um inconsciente coletivo, muita gente falando que eu tava com cara de gravidinha, que sonhavam que eu tava grávida. Gente, eu fiquei até tanto em dúvida que eu fui fazer exame de gravidez, eu não tô grávida não, viu? É claro que depois da lua de mel, depois daquela coisa toda, eu engordei uns quilinhos aí, sabe? Fiquei mais fofinha. Mas foi uma fase muito boa, gente, aproveitei tudo que eu tinha pra aproveitar, inclusive as comidas, claro. Mas não, os bebezinhos, as nossas pipoquinhas, eu acredito que em uns 3 anos. Eu não gosto de pôr data nisso. Eu acredito que se de repente vier, eu vou ser muito feliz, mas ainda quero, como eu falei pra vocês, trabalhar melhor algumas questões pessoais. Eu quero me formar como coach, que eu vou fazer no começo do ano. Então eu quero me realizar bastante, assim, como mulher, como profissional, para poder receber os meus filhos, assim, da melhor maneira possível, com o meu melhor estado, assim, com a minha melhor preparação. Se é que a gente pode falar assim, mas eu quero estar realmente bem realizada. E eu recebi uma pergunta que eu acabei não conseguindo dar um print, mas foi uma pergunta muito legal. Se eu me sinto realizada como mulher. Hoje eu me sinto realizada como mulher, muitas sabem que eu sou jornalista, eu fiz pós-graduação em cinema e fotografia, trabalhei alguns anos na área. E é engraçado como eu sempre quis, né? Sempre quis trabalhar na TV, ser jornalista. E de fato eu era muito feliz fazendo aquilo que eu fazia, me sentia bem capacitada, eu sabia que eu tinha jeito para aquilo. Mas, gente, onde eu encontrei a maior realização é trabalhando com vocês, especialmente hoje que a gente fala um pouco mais de comportamento, que é uma área que eu quero explorar cada vez mais. As reflexões que eu faço diariamente lá no Facebook, essa questão da nossa evolução, do nosso autoconhecimento. Então isso é uma área de vida que eu acabei descobrindo a minha missão de vida trabalhando com vocês. E eu agradeço demais por isso. Então, realmente hoje eu me sinto realizada e eu sei que ainda tenho muito mais o que realizar, porque acredito que a gente tenha sempre que sonhar um pouco mais alto e ter novos objetivos para continuar vivendo essa vida aproveitando o máximo de oportunidades e obtendo o máximo de conhecimento que a gente pode. A Camila Kremer perguntou aqui no Facebook: Ju, eu não sabia que você tinha participado do BBB. Você se arrepende? Beijos, te admiro. Obrigada, Camila. É engraçado, né? Porque para muitas que acompanharam, que pegaram essa época, me conhecem por conta disso. Então a única referência, além do blog, que algumas pessoas têm de mim é o Big Brother, então isso gera um interesse maior. Mas se você para pensar, uma experiência que aconteceu há mais ou menos 8 anos? Nossa, passa rápido. Há quase 8 anos, certo? Isso causou um impacto de mais ou menos 1, 2 anos na minha vida, onde realmente ainda estava fervilhando. Mas o reality em si, eu fiquei 2 meses e pouco. E aí você compara esse fragmento de tempo, a uma vida que tem 30 anos e alguns meses. Então você percebe que para mim, a minha percepção disso foi algo que aconteceu e que passou, assim como eu já fiz milhares de outras coisas, como eu já morei fora, como eu já fiz um monte de curso, como eu já fui patinadora e fui para um monte de campeonato mundial, então eu já fiz muita coisa, gente, como eu já trabalhei na TV também. Então assim, eu tenho tantas experiências para dividir que isso é só mais uma delas para mim. Então às vezes eu não falo porque para mim é notícia velha, porque eu já falei tanto sobre isso.
e porque eu também acredito que a gente tem que seguir em frente e falar de coisas novas. Então não é porque nenhum problema, se eu me arrependo, olha, naquela época eu tinha uma determinada mentalidade, eu tinha 21, 22 anos, estava aprendendo muita coisa sobre a vida, então eu acho que eu tirei o melhor proveito que eu podia. Eu realmente sempre sonhei em ser famosa, aquela coisa toda, e naquela época eu tinha uma crença de que ser famosa era o sonho da minha vida. E engraçado, que depois que eu fiquei realmente conhecida, eu parei para pensar, nossa, mas eu sempre sonhei com isso, parece estar faltando alguma coisa. E daí quando eu entendi, o que adianta, assim, pelo menos para mim, ser só conhecido? Eu não estou agregando nada à vida das pessoas. Então eu percebi que, na verdade, o meu sonho era ser reconhecida por fazer algo. Então, mesmo na TV, no jornalismo, com vocês, o meu grande objetivo, meu sonho de vida é ser reconhecida. Então eu comecei a trilhar outros caminhos, batalhei por isso, então hoje eu me sinto muito mais realizada, porque eu entendi qual era meu sonho. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não teria tido essa percepção. Eu ia ficar ali batalhando para conseguir ser famosa, apenas famosa. E foi muito, gente, muito bom ter passado por aquilo tão nova, porque daí eu pude, nesses anos todos, nesses quase 8 anos, entender realmente o que eu quero da minha vida. Eu agradeço pela oportunidade de ter entendido logo cedo e estar aqui com vocês hoje. Então não me arrependo, eu precisava passar por isso, eu acredito que eu aproveitei muitas oportunidades. Foi uma coisa assim que há quem apoie, há quem não goste tanto, mas é uma escolha minha, é a minha vida, então diz respeito a mim e as pessoas que me amam. Então foi muito importante, eu cresci muito com aquela experiência. Realmente, se eu deixo de falar é porque eu acho que é um assunto que ficou tão para trás, eu penso em tantas coisas hoje em dia, mas eu espero ter realmente respondido a pergunta para vocês entenderem qual que é a minha percepção da experiência e a de vocês. A básica diferença é que muitas pessoas só me conhecem pelo blog e pelo Big Brother. Mas eu sou uma Juliana cheia de outras coisas e quando eu penso sobre mim, sobre os assuntos que eu quero falar, eu penso naturalmente em 1 milhão de outras coisas além disso. E eu posso falar para vocês que hoje em dia, tipo, eu acordo e tal, quando não me perguntam, eu esqueço. Eu não fico lembrando que eu participei disso todos os dias, assim como eu não me lembro de coisas que eu fiz há 10 anos. Acaba ficando no passado, é totalmente natural. É a mesma coisa que você parar e pensar, tipo, nossa, por que eu não fico falando de quando eu estava na 5ª série? Ou por que eu não fico falando daquele emprego que eu tive há 5 anos? Porque é natural, gente. O negócio passa, mas só a gente que conviveu e que viveu entende isso. A Bejatene perguntou onde que eu aprendi a ter tanta positividade e calma. Que ela me considera uma pessoa que passa tranquilidade, só de ouvir minha voz ela já se sente mais tranquila. Ai, gente, assim, como eu disse pra vocês, eu tive experiências muito intensas na minha vida, né, além do Big Brother. Eu já comentei com vocês que eu perdi vários parentes próximos quando eu era criança e eu via minha mãe batalhando muito pra superar tudo. E eu acho assim que inconscientemente, por ter passado por tantas coisas, na época que eu era modelo, eu passei por muita coisa, quando eu fui morar fora, tive uma doença séria e tive que voltar para o Brasil, e mesmo no esporte, sabe? Às vezes em que eu era a favorita para ganhar um campeonato e de repente eu ia lá e não ganhava, a pressão. Então eu sempre estive em determinados centros de atenções e tem uma frase que fala, né, que o prego que se destaca é martelado, então eu fui muito martelada na minha vida, de diversas formas. Até hoje eu sou, né? Sendo uma pessoa pública que se expõe com o blog e tal, eu vejo que a maioria de vocês é assim de uma extrema inteligência emocional, que vocês têm muito respeito, muito cuidado, muito carinho, mas acontece de uma paulada ou outra chegar e você falar, poxa, mas o que eu fiz para merecer isso? Então, por conta desse histórico de vida, gente, eu percebi que eu deveria escolher. Ou a gente escolhe chorar pelas pauladas e ficar ali machucado, ou a gente escolhe levantar, se impor e falar, espera aí, eu sou um ser vivo, eu posso escolher vencer, eu posso escolher superar. E eu escolhi isso, gente. Então, assim, é claro que nas dificuldades é natural que a gente se sinta indefeso, inseguro, mas é importante que a gente se pergunte, eu quero isso pra mim? Eu quero isso pra minha vida toda? Então as coisas que eu quis pra mim, apesar das pauladas, dos julgamentos, de tantas outras coisas, hoje, como eu disse pra vocês, eu me respeito, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Então já não sofro com os julgamentos, quando as pessoas pensam diferente de mim ou quando elas pensam alguma coisa que não tem nada a ver. Enfim, eu preciso respeitar que cada um é cada um. Então hoje eu vejo que ser uma pessoa positiva foi uma escolha, todo mundo pode ser. E muitas vezes é na hora da paulada
que a gente realmente encontra uma força louca dentro de si, que te faz querer vencer muito na vida. E eu acho que muito parte disso é minha mãe. A minha mãe que sofreu tanto, 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 eu não ficava vendo ela chorando pelos cantos. Eu via que a minha mãe continuava trabalhando para conseguir me dar uma boa condição, para conseguir pagar a minha escola. A minha mãe pagou a minha faculdade, então eu devo muito à minha mãe, sabe? Foram momentos que, não só por isso, mas pela educação que ela me deu, pela segurança que ela me deu e o exemplo de vida que ela me deu. Então eu vi na minha mãe um modelo de positividade e hoje muito disso é por conta dela. Eu aprendi a maneira como ela lidava com os desafios da vida e eu falei, poxa, se ela é minha mãe e ela me inspira, eu também posso ser igual. Então é isso, gente. Assim, se eu ficar falando muito sobre isso, eu vou me emocionar, porque realmente são coisas que mexem com a gente e é o que eu falo para vocês. Independente da adversidade que você esteja vivendo, é importante você encarar e você arranjar uma força para passar por cima. Por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas pensem o contrário, lembre sempre de quem você é e de que você quer. E se aquilo, aquele sofrimento é o que você quer para sua vida. Não, a gente não quer isso. Então vá lá e fala, eu sou capaz, eu sou forte, eu posso. A cada desafio que você supera, uma pessoa mais forte você se torna. E com o passar do tempo se torna natural. Então hoje, se eu sou uma pessoa positiva, eu devo muito aos desafios que a vida colocou no meu caminho. Eles me fizeram entender que eu sou capaz de superar. E eu desejo muito isso a vocês, gente. É por esses motivos que hoje eu tô aqui de uma forma um pouco diferente de como eu comecei, propondo as reflexões, fazendo certas perguntas, alguns vídeos motivacionais, porque eu quero muito dividir com vocês tudo aquilo que me fez ser dessa forma, porque eu sou muito mais segura, muito mais feliz. É claro que eu tenho muito que melhorar ainda, eu entendo, eu reconheço isso, mas eu vivo de uma forma muito mais plena. E eu acho que a minha missão de vida, aliás, eu tenho certeza que a minha missão de vida é dividir isso. Dividir isso com o maior número de pessoas possível para que a gente possa sempre caminhar juntas. Muito obrigada pelas perguntas maravilhosas. Eu falei demais, mas é tão bom conversar com vocês. Essa relação que a gente tem é uma coisa assim que eu agradeço muito. Agradeço demais, 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 demais. É tipo como se eu tivesse muitas, muitas amigas que eu quero muito bem. E eu sei que vocês também querem o meu bem. Quem não quiser, dane-se. O que importa é que a gente realmente entende quem é quem, a gente sabe dar valor para aquelas pessoas que nos amam. E eu tenho certeza que aí tem muito amor, da mesma forma como tem aqui. Muito, 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 muito obrigada. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.